Senhora Professora, muito obrigada. Permita-me que o grande respeito que eu tenho pela língua de Cervantes me autoriza a expressar-me na língua de Camões. Infelizmente não tenho o talento dos meus colegas e, portanto, vou falar em português e espero que os meus queridos amigos me possam também compreender. Saúdo todos os presentes, com uma palavra de amizade e reconhecimento a todos os colegas e amigos de Espanha e do Brasil, o professor Cláudio Brandão, querido amigo, o professor Guilherme Collan, querido amigo, e a queridíssima amiga Ana Elisa Bechara. À senhora professora Esther Martínez Quinteiro, devo uma palavra especial, muito sentida de reconhecimento por este convite. Serei sempre devedora da honra de me encontrar na Universidade de Salamanca, incontestavelmente uma das pátrias dos direitos humanos, e uma universidade que tem unido ao longo dos séculos muitos portugueses e espanhóis. Espero que em breve a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa a possa receber de novo. E, sem dúvida nenhuma, tenho que dizer aqui que a senhora professora é uma das académicas que mais tem contribuído para unir a cultura portuguesa e a cultura espanhola e, concretamente, neste momento, a cultura jurídica espanhola e a cultura jurídica portuguesa. E, por esse motivo, estamos todos também muito, muito gratos. Eu hoje gostaria de falar aqui, digamos, não 5 minutos de filosofia de direito, mas 7 minutos sobre a corrupção. E, no primeiro minuto, eu gostaria de explicar este exótico título, direito, direitos, 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 que é o tipo de expressão que só um jurista poderia utilizar. E para explicar esta expressão, eu gostaria aqui de evocar um jurista que nos é muito caro, Rudolf Jhering, a nós na Europa e também aos colegas no Brasil. Por exemplo, a luta pelo direito, creio que é uma espécie de catecismo dos juristas brasileiros. Essa obra contém um ensinamento muito importante em várias direções, em vários domínios, na história, na filosofia do direito, também no direito romano, etc, etc. Mas há uma lição muito preciosa, segundo a qual os factos se transformam em direito e o direito se transforma em factos. E os factos transformam-se em direito, como diz o autor, na medida em que é a luta que muitas vezes permite as grandes conquistas no plano do direito. Por exemplo, a luta proporcionou a abolição da escravatura. Mas o contrário também é verdade, ou seja, o direito, a afirmação do direito, o cumprimento e o respeito pelos direitos tem também um reflexo no plano dos factos. Em primeiro lugar, o respeito pelos direitos, e como dizia Jhering, podem ser os pequeninos direitos subjetivos. Nesse sentido, não há um direito subjetivo menor. O respeito, o reconhecimento pelos direitos permite, em primeiro lugar, a afirmação do direito com letra maiúscula, quer dizer, do ordenamento jurídico na sua globalidade. O respeito pelos direitos permite ainda o fortalecimento da sociedade, o fortalecimento do Estado e do Estado de Direito. E o contrário também é verdade, ou seja, se os direitos não são respeitados, é a própria sociedade que fica debilitada, é o próprio Estado que fica debilitado. E ele chamava a atenção para a força que o reconhecimento, o acatamento, o respeito pelos direitos tem do ponto de vista do respeito da sociedade por si própria, porque se uma sociedade se habitua ao desrespeito pelos direitos, ela desvitaliza-se. E um dia dizia ele, se houver uma grande violação do direito constitucional, do direito internacional, já ninguém reage. Portanto, o direito e o respeito pelos direitos tem de facto um impacto importante no plano dos factos. Isto significa então que no primeiro minuto eu diria o seguinte: a era dos direitos de que falava Norberto Bobbio só pode deixar de ser uma mera proclamação ou um mero cenário sem corrupção, porque é a corrupção que torna os direitos inviáveis. Nesse sentido, existe um enlace necessário entre a corrupção e a temática dos direitos humanos. São temas unidos, temas conectados. No segundo minuto, eu gostaria de falar sobre a diferenciação entre o público e o privado, porque esta diferenciação entre o domínio público e o direito e o domínio privado, esta diferenciação é uma conquista de civilização. Porque, na verdade, a corrupção o que faz é diluir o público e o privado. Porque corrupto e corruptor tornam a coisa pública uma coisa privada, a coisa sua.
Ora, o que é que nós encontramos na história? Certamente nós não encontramos uma explicação para a corrupção. A corrupção implica um esforço multidisciplinar. Aqui, como diria o professor Ramon Soriano, é preciso abrir os poros à dogmática jurídica e, portanto, o direito, e concretamente o direito penal, não pode viver isoladamente. E a história será uma disciplina que poderá ajudar a derramar um pouco de luz sobre a explicação do fenómeno, a par de outras disciplinas. E, nesse sentido, talvez possamos fazer apelo à história das ideias e à história do direito. Ora, o que é que eventualmente encontramos na história que permite explicar parcialmente a corrupção? E eu chamaria a atenção para dois aspectos. Em primeiro lugar, a concepção patrimonial do poder, porque realmente no passado o poder, concretamente o poder real, era uma coisa do próprio monarca. O poder era uma coisa sua. E só com o tempo é que o poder ganha a forma do Estado. O Estado é uma figura relativamente recente. Numa fase intermédia, nós encontramos figuras que são antecedentes do Estado, como a coroa, o reino, em que começamos a detectar os sinais do aparecimento do Estado. A abstração, isto é importante porque uma coisa é o rei, a pessoa do rei, eventualmente o seu património, outra coisa é o poder que ele exerce. Há abstração, há continuidade e a ideia, nomeadamente, que não é o reino que vive para o rei, é o rei que vive para o reino. Mas esta separação, que tem impacto no campo do património, separa-se o património do rei do património do próprio reino, esta separação é de facto uma separação importante e uma conquista do direito e uma conquista também de civilização. Esta concepção patrimonial do poder provavelmente ajuda a explicar um pouco a forma como às vezes se entende a coisa pública. De certa forma, é como se a corrupção fosse o regresso a uma confusão indevida entre o público e o privado. E a destruição desta peça de civilização é a destruição do Estado. É a destruição do Estado de Direito, ou seja, a ideia de que o Estado se subordina ao próprio direito e, eventualmente, à própria democracia. Uma segunda ideia será a própria visão da propriedade. Nós, juristas, habituamos a caracterizar o direito de propriedade como o mais absoluto de todos os direitos. Hoje já não é tão absoluto, porque há uma função social do direito. Mas, se recuarmos no tempo, nós encontramos manifestações de direito público na propriedade. Um proprietário podia criar direito, podia aplicar a justiça. E, portanto, eu diria que na história encontramos elementos que permitem explicar um pouco essa tendência para não separar o público do privado. Uma visão patrimonial do poder e até uma certa publicização da propriedade. Por exemplo, o funcionário público, aquele que detinha um ofício, era considerado como proprietário desse ofício. Na própria universidade, até muito tarde, o professor era o proprietário de uma cadeira ou de uma disciplina. Estas são ideias que estão na história e que provavelmente deixam as suas marcas. Terceiro minuto, a concepção do cargo público. Como é que se concebe, como é que se entendia o cargo público, ou a figura do funcionário público, ou o ofício público? E aqui encontramos um traço quase trágico, talvez não, do antigo regime, que é a venalidade dos ofícios. Isto significa que o cargo público, no antigo regime, até a Revolução Francesa, portanto, o cargo público era dotado ele próprio de patrimonialidade. Ele era suscetível de avaliação pecuniária, ele podia ser comprado, ele podia ser vendido, ele podia ser transmitido, nomeadamente por morte. Existe toda uma teoria geral sobre a venalidade dos ofícios. Por exemplo, um autor francês, Charles Loiseau, escreveu 5 livros sobre os ofícios, onde aliás não deixou de se referir à forfaiture, ou seja, ao abuso da autoridade por parte do funcionário público. E o que é certo é que já no ocaso, ou seja, no final do antigo regime, o becário português, Mel Freire, considerou o cargo público como bem da coroa. Os cargos públicos, os ofícios públicos, eram bens da coroa.
Digamos assim, este autor não será provavelmente muito conhecido dos nossos amigos espanhóis, mas ele está para o direito português como Manuel Lara de Isabal e Uribe está para o direito espanhol, que é um excelente autor, aliás, permite fazer o enlace entre o continente americano e a própria Europa. E nem de propósito, o nosso Lara de Isabal e Uribe, se posso dizer nosso, no seu discurso sobre as penas e ao refletir sobre as penas, diz, no que toca ao suborno e à corrupção, a pena mais adequada é a pena pecuniária. E diz ele, seria muito conforme à la equidade e à la justiça que estas penas se invertissem todas em benefício público de los pueblos que han sofrido extorsiones. Ou seja, advoga uma conexão entre a pena e o próprio crime, que é uma lição da história também muito importante. Bom, portanto, eu diria, relativamente a esta terceira nota, que a história também tem aqui uma tradição um pouco trágica. A ideia de que o cargo público era suscetível de avaliação pecuniária e, portanto, existia uma economia da venalidade, uma economia da mercê no exercício das funções públicas. E o que é certo é que até muito tarde encontramos pessoas a defender, pelas razões mais curiosas, a venalidade dos ofícios. O que, aliás, se encontra com a explicação na criminologia da própria corrupção. Eles dizem, por exemplo, a venalidade até era útil porque permite ascensão social. Isso também é dito a propósito da corrupção. As pessoas começavam por comprar um pequeno ofício, depois havia uma transmissão, eram bem-sucedidos, compravam um ofício um pouco melhor. Isso teria permitido a ascensão social e o alargamento da base de apoio da própria monarquia. E, por exemplo, não vou citar mais autores, mas o próprio Montesquieu, que herdou o título de barão e também o próprio ofício de juiz, porque foi juiz no Tribunal de Bordeaux, e esse cargo, esse ofício de juiz foi herdado do seu próprio tio. Ele dizia, a venalidade está muito bem nas monarquias, na República não, por isso Platão não gostava da ideia da venalidade, mas aqui não parece mal. Garante estabilidade, o exercício dos ofícios é um assunto de família, e diz ainda uma coisa curiosíssima, é que se fosse o rei a escolher, o acaso não traria um resultado melhor, o que seria, aliás, um bom argumento a favor do sorteio para o exercício dos cargos públicos ou dos ofícios públicos. Portanto, até muito tarde encontramos a defesa desta venalidade dos ofícios. Mas passo agora ao quarto minuto. O quarto minuto diz respeito ao léxico da corrupção, as palavras da corrupção. Eu aqui diria que me parece existir um contínuo, uma continuidade na linguagem comum, na linguagem jurídica, etc. Ou seja, de certa forma, tudo se corrompe. O mundo orgânico, o mundo inorgânico, o mundo superorgânico. As pessoas, os homens corrompem-se, as coisas podem corromper-se, a própria sociedade se pode corromper. E, portanto, como dizia, parece-me existir, é uma hipótese, um contínuo entre o sentido comum da palavra, fala-se em adulteração, corromper é adulterar, fala-se em degeneração, entre o próprio sentido moral da palavra, fala-se então, por exemplo, em corrupção dos costumes, o sentido político, por exemplo, pronunciou sobre este sentido político da corrupção o próprio Maquiavel, Montesquieu, Hobbes, etc., e o próprio sentido jurídico da expressão. E é curioso, porque é como se houvesse ainda nos nossos dias um resíduo moral relativamente ao tratamento dos crimes da corrupção. E mais do que isso, deste ponto de vista, é como se existisse também uma organização dual e antitética do mundo. Opõe-se a geração à degeneração, a honra à indignidade, e é claro que a corrupção está do lado da indignidade, o puro ao impuro, a corrupção é impura, o limpo ao sujo. A Itália, a operação de combate à corrupção ficou conhecida como a Operação Mãos Limpas. Portanto, a corrupção é suja, o combate à corrupção proporciona limpeza. A norma opõe-se à perversão, à depravação, ou o salubre, o saudável, à patologia. E esta é uma metáfora que tem uma longa história, porque desde muito cedo o crime aparece ligado a uma ideia de doença. O crime, a corrupção, é uma peste
É uma doença que contamina eventualmente toda a sociedade. Portanto, é uma metáfora que tem uma longa história em toda a Europa. Bom, eu passaria então agora ao 5º minuto. Numa procura do que seja o crimen corruptionis. O que é isso? Ou quais as categorias penais da corrupção? Ora, eu diria, verdadeiramente não existe corrupção, mas existem crimes da corrupção. A corrupção pode ser um fenómeno da sociologia do crime, da criminologia, que exige esse estudo multidisciplinar, mas no campo do direito não existe um crime da corrupção, existem vários. É como se na história encontrássemos um jogo de gato e rato, e raton. E, portanto, ao longo do tempo, o legislador, a doutrina, vai alargando os comportamentos que se consideram corruptos no sentido amplo ou impróprio da palavra. Por exemplo, o relatório sobre corrupção e criminalidade conexa do Ministério Público Português integra dados sobre muitos crimes: a corrupção, abuso de poder, o peculato, o branqueamento, a participação económica em negócio, o tráfico de influência, o recebimento indevido de vantagem, a prevaricação, a administração danosa. E diz mais, com aquele traço moral e político. Sem surpresa, considera esta criminalidade uma causa da diminuição da qualidade da democracia, da igualdade entre os cidadãos e do desenvolvimento económico. Ora, na história sucede o mesmo, não temos um crime da corrupção, temos vários. E é uma matéria complicada, já falei com os meus colegas sobre esse assunto. Há crimes que se isolam com uma relativa rapidez, é o caso do crime de concussão. O crime de peita entre nós nas ordenações ou o suborno, a corrupção no sentido mais restrito, assume uma natureza residual, mas no fundo temos uma teia complexa de vários crimes que podem ser integrados nessa categoria mais ampla e imprópria de corrupção. Eu não vou fastidiá-los, não vou aborrecê-los com grandes detalhes e vou passar ao 6º minuto. Em relação ao 6º minuto, eu chamaria a atenção para a continuidade histórica. No fundo, nos une a todos. Em primeiro lugar, para a projeção histórica do direito romano e particularmente do direito romano-canónico, existe um direito penal comum europeu, verdadeiramente europeu, com base no direito romano. Aliás, não resiste a uma curiosidade. As primeiras leis romanas sobre corrupção traduziram-se na criação de tribunais de exceção para combater a corrupção dos governadores na Espanha. Bom, talvez fosse um sinal qualquer. Isto para o antigo regime. A partir da codificação, nós voltamos a encontrar um alinhamento muito curioso entre os vários códigos. E aqui encontramos já estudos muito interessantes na história do direito que nos permitem perceber as conexões entre os vários códigos. O Código Penal Espanhol, o Código Penal Português, o Código Penal Brasileiro de 1830, por exemplo, é uma espécie de vedeta internacional, quer na Europa, pela sua influência na Europa, ou também no continente americano. Portanto, penso que podemos, sem grande dúvida, afirmar esta continuidade histórica. Há aqui também um contínuo em relação a esse direito penal comum prévio à codificação e mesmo no domínio da codificação existem muitos traços comuns. Há algumas tendências históricas. Como disse há pouco, o progressivo alargamento dos comportamentos que são incriminados. À medida que o tempo avança, cada vez mais comportamentos caem na teia da incriminação. Por exemplo, no início pensa-se sobretudo na corrupção passiva, depois na própria corrupção ativa. Cada vez mais pessoas são apanhadas na teia da incriminação, depois não apenas, aliás, funcionários públicos ou os oficiais públicos. Incrimina-se não apenas a corrupção para a prática de atos ilícitos, mas também para a prática de atos lícitos, etc, etc. Portanto, sem dúvida nenhuma, a tendência da história é para o alargamento desta categoria da incriminação da corrupção. 7º e último minuto. Eu aqui decididamente não quero aborrecer os meus caros amigos que não são juristas, mas eu faria uma profissão de fé na história do direito, porque eu penso que a história do direito pode ajudar a derramar
luz sobre algumas questões que ocupam os penalistas e pode ser eventualmente um concurso para o esclarecimento de alguns temas da dogmática jurídica. Apenas 2 exemplos. A própria questão do bem jurídico. Qual é o bem jurídico que é afetado no crime ou nos crimes da corrupção? E é muito curioso porque a legislação e, sobretudo, a doutrina explicam o que é que fica afetado com a prática dos crimes da corrupção. A doutrina fala no alarme que provoca o crime, fala no facto de estes crimes afetarem a dignidade e o prestígio do Estado. Um autor francês que eu gosto muito, Mouillard de Vaugelas, que foi tido como o homem, ou já foi batizado como o homem que odiava o Beccaria, e portanto não pode ser suspeito de humanitarismo. Ele dizia: os crimes da corrupção debilitam o Estado, comprometem a capacidade de atuação do Estado. Esses crimes prejudicam muito, debilitam o Estado, prejudicam muito a sua capacidade de atuação. Dizem ainda alguns autores, os crimes da corrupção fazem com que a confiança no Estado, ou no antecedente do Estado, no próprio governo, desapareça. Portanto, é como se houvesse uma traição. As pessoas contam com a proteção do Estado, do próprio governo, e é o próprio poder público que as trai. Nem de propósito, os autores antigos assimilam o direito antigo, do antigo regime, assimila alguns crimes da corrupção ao crime de lesa-majestade de segunda cabeça, atendendo à gravidade desses comportamentos. Outros chamam a atenção para a natureza gratuita das funções públicas. Elas devem ser exercidas gratuitamente e, portanto, independentemente do comportamento se traduzir num ato lícito ou ilícito, a incriminação deve existir. Outros falam ainda em falsificação ou adulteração da vontade do Estado, etc. Em suma, existem muitos dados na doutrina que permitem fazer luz sobre essa questão que é muito importante, perceber exatamente, pelo menos na história, qual é o bem jurídico, utilizando anacronicamente a expressão, que é afetado na prática destes crimes. Mas podíamos multiplicar os exemplos, por exemplo, quanto à própria posição do corruptor. O que é o corruptor? Ele é uma parte num crime que tem uma natureza bilateral, ele pratica um crime à sé, ele é um instigador na corrupção passiva. Enfim, há muitas pistas interessantes para debater alguns temas que interessam aos nossos amigos no domínio da dogmática jurídica. Bom, para concluir, eu diria o seguinte: a corrupção não é apenas um fenómeno intemporal, certamente é inevitável. Aqui não resisto a citar o próprio Durkheim, que dizia que o crime é normal, porque não há sociedade sem crime, portanto é natural que exista corrupção. Vamos até admitir aquelas construções que também estão presentes nos próprios textos de Durkheim, que a criminalidade pode até ser útil, em alguns casos até necessária. Essa construção existe no domínio da criminologia, mas pelo menos talvez possamos dizer o seguinte: é inevitável que haja alguma corrupção. Anormal ou patológico será um certo nível de corrupção. Isso é particularmente preocupante porque é profundamente destrutivo das próprias sociedades. Agora, eu creio que a lição da história é esta: o combate à corrupção nunca se fez e nunca se poderá fazer num contexto de isolamento, nem de isolamento dos Estados, e no fundo nós temos esse tal direito penal comum, nem num contexto de isolamento científico, porque temos que necessariamente ouvir as várias ciências, as várias disciplinas para explicar e combater a corrupção. E para terminar, eu não resisto, na minha péssima pronúncia, a ler uma frase de um autor com que comecei esta minha intervenção, do Jhering, que dizia o seguinte sobre o efeito devastador que pode ter a injustiça. E, obviamente, que a corrupção é uma forma profunda e gravíssima de injustiça. La influência desagregadora das leis injustas e das instituições jurídicas defectuosas se desenrola baixo la tierra, donde não se vê.
en regiones que muchos diletantes de la política juzgan indignas de su atención. Lo que interesa a estos es tan solo la copa vistosa. Nada saben del veneno que sube de la raíz, pero el despotismo sabe dónde debe pôr las manos para que el árbol caiga. Gracias.